Fala galera, eu sou o Cop, seja bem-vindo ao Lance Livre. Já se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Estamos aqui hoje em Itapetininga com o José Neto, o técnico mais vitorioso da história do NBB. 4 NBBs, uma Liga das Américas, uma Copa Intercontinental. Tudo certo, Zé? Tudo certo, Tranquilo? prazer em receber vocês. Muito obrigado. Professor, você nasceu aqui em Itapetininga, cresceu aqui também. No começo dos anos 90 você foi para a USP fazer Educação Física, é isso mesmo? É isso mesmo. É. Sou nascido aqui em Itapetininga, fiquei até meus 17 anos aqui. E aí com 17 anos fui fazer faculdade, fui para São Paulo, passei na USP, fui fazer Educação Física, que era um sonho que eu tinha mesmo. Já pensando em trabalhar com basquete, né? Depois na USP que eu vi as outras opções que a Educação Física poderia me dar. Entendi. Trabalhei com algumas delas, mas o propósito mesmo de eu fazer Educação Física era para poder trabalhar com basquete. Entendi. E você já tinha tido esse contato com basquete aqui em Itapetininga, já ou não? Já, aqui eu jogava, né? Tive os professores, meus professores de Educação Física, principalmente o Coca, né? Que foi um cara que me lançou assim pro basquete, que me ensinou. Ele me incentivou bastante, né? A gostar do basquete, que eu acho que é o mais importante. Aí depois as outras coisas ficam mais fáceis. Assim, agradeço muito ao Coca por ele ter me ensinado a gostar de basquete. Entendi. E você acompanhava desde moleque já basquete, assim, na TV também, Sempre, sempre. Gostava bastante. Era difícil, né? Porque já tem bastante tempo, apesar de parecer que não faz tanto tempo assim, mas na minha época era muito difícil, não tinha tanto acesso assim, como hoje a gente vê, né? A gente consegue ver tudo no YouTube, consegue ver tudo internet, TV a cabo, canal por assinatura, telefone. Sim. Mas na minha época não tinha isso, era máximo uma TV que a gente colocava um bombril ali na ponta, ficava ali tentando captar o sinal para poder enxergar e conseguir ver algum jogo que passava de NBA, alguma coisa assim. Entendi. Você começou em escolinhas em São Paulo, né? Ainda no final da graduação. E aí você conseguiu uma vaga no Paulistano para ser assessor técnico, é isso? Eu estava indo no terceiro ano da faculdade. E eu fazia a disciplina de basquete. Os alunos que já tinham cursado a disciplina de basquete, eles poderiam se candidatar a ser monitores da disciplina. E a USP tinha um serviço para a comunidade, que eram as escolinhas de modalidades, e uma delas era do basquete. E eu me candidatei para ser monitor dessa disciplina, ajudava o professor, que era o Dante, e era professor dessa escolinha para a comunidade. E ali o Dante depois recebeu um telefonema do Paulistano, precisando de um técnico para as categorias de base, principalmente para a escolinha. Certo. E ele falou, Neto, você quer ir lá para trabalhar com a escolinha? Eu falei, lógico, quero, eu estou começando agora, eu quero trabalhar com basquete. E fui no Paulistano para trabalhar com escolinha, acabei ficando lá por 16 anos, fiquei lá. Depois do Paulistano, logo depois do Paulistano eu assumi o time da Ubra, que era em São Bernardo do Campo. Disputava o Campeonato Paulista e eu assumi na metade do campeonato. E aí depois a gente conseguiu ir para a final do campeonato. Legal. Depois disso eu fiquei um tempo só com a seleção, aí voltei a ser técnico do Palmeiras e depois eu fui para Joinville. E aí depois de Joinville fui para o Flamengo. Essa foi a trajetória. Legal. E no Flamengo você conseguiu 4 títulos seguidos da NBB, né? Liga das Américas e a Copa Intercontinental. Qual que foi o momento mais marcante da sua carreira? Assim? Sim, o que mais vai ficar marcado mesmo na minha trajetória do Flamengo vai ser o Campeonato Mundial, né? O título da Intercontinental. Por quê? Porque o título da Intercontinental, para a gente ter jogado essa competição, a gente precisou ter sido campeão do NBB, campeão da Liga das Américas, para poder jogar esses jogos contra o Maccabi Tel Aviv, que era o campeão da Euroliga, então. E eles começaram ganhando, né? O primeiro jogo, acho que o Maccabi ganhou, eles ganharam de 3 pontos, foi 66-69, um jogo duríssimo, que a gente foi ganhando, a gente estava bem, a gente estava até o último quarto ganhando, e aí o último quarto, o Pargo, que é um jogador americano que estava jogando no Maccabi, ele acabou com o jogo ali no final e eles ganharam de 3 pontos. Então a gente já jogava outro jogo já começando uma desvantagem. Mas isso acho que motivou a gente, até porque a gente viu que era possível a gente ganhar, não foi uma coisa absurda, né? Pô, como é que vai ganhar? Não, a gente já tinha. Talvez para eles fosse absurdo eles perderem pra gente, mas pra gente não era absurdo a gente ganhar. Deles, né? Agora a gente jogando com o ginásio lotado, foi uma coisa incrível. Marcelinho também arrebentou nesse jogo também, né? O Marcelinho jogou bem, o Nicolas jogou muito bem, o Benite foi muito importante ali no final, né? Roubando uma bola, fazendo os 2 pontos com foul e cesta, foi bem legal, assim, acho que foi uma coroação mesmo do trabalho que a gente começou a fazer e acabou
com essa coroação aí do Campeonato Intercontinental. Que legal, legal. Bom, e aqui no Brasil a gente tem uma gama grande de técnicos que foram jogadores profissionais e você vem por uma outra linha, que é já um técnico de carreira. Qual que é a diferença, assim, entre a forma como o técnico ex-jogador profissional conduz e o técnico de carreira conduz? Acho que tem uma vantagem e desvantagem. Acho que a vantagem do técnico que foi jogador profissional, ele entender muito bem o que o jogo, o que o dia a dia de uma equipe competitiva, de ser profissional, o dia a dia da quadra, o que isso representa. Então acho que isso é uma vantagem muito grande para um técnico que vem tendo essa experiência. Por outro lado, acho que um técnico assim como fui eu, comecei com as categorias de base, tive uma formação que, na minha opinião, foi muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei. A minha formação na faculdade, na universidade, acho que isso foi fundamental para que a gente possa também trabalhar com aspectos didáticos, de fundamentos, de ensinar, de entender um pouco mais, não só o atleta, mas a pessoa, que acho que isso a gente aprende muito dentro da universidade. Você ganhou o prêmio em 2016, Ari Vidal, né, de técnico do ano, e é o técnico mais vitorioso da história do NBB, com 4 títulos. Então a gente queria saber, tem como ensinar a gente como que você dá as orientações na prancheta? Bom, tem. Bom, desse primeiro, assim, falar um pouco desse prêmio, né? Eu fiquei muito feliz de poder ter recebido, acho que é uma valorização daquilo que você fez, né? Mas não quando você não recebe também você deixa de ser valorizado. Até porque das 4 vezes que a gente ganhou, eu ganhei uma vez só o prêmio de melhor técnico. Mas com certeza eu não troco nenhum prêmio coletivo por um prêmio individual. Então preferi até nem ganhar esse prêmio de como melhor técnico, mas preferia ter o título de time campeão. Fiquei feliz, muito feliz de ter recebido esse prêmio, até porque leva o nome de um grande técnico, que é o Ari Vidal. É um reconhecimento muito grande, mas acho que é legal, assim, quando a gente ganha, é muito mais legal quando a gente ganha um prêmio coletivo. Sim. Vamos mostrar, vamos Maravilha. lá. Bom, a gente tem uma simbologia, né, para que todo mundo tenha uma linguagem meio universal aqui. A gente usa muito, primeiro, as posições, né, então jogador 1, 2, são as posições do basquete, né, 3, 4, 5, essas são as posições do basquete. Então a gente posiciona os jogadores aqui, a gente sempre faz um círculo no jogador que está com a bola, né? E aí a gente usa simbologias. Então, quando a gente quer fazer um passe, a gente faz um pontilhado. Entendi. Quando a gente quer um deslocamento, por exemplo, passou e cortou, né? Que é um deslocamento sem bola. Então a gente faz esse movimento assim, uma trajetória, uma linha contínua. Quando a gente quer fazer um drible, né? A gente faz com esse jogador assim, dessa maneira, porque parece que ele está driblando para esse sentido. Então são as simbologias que a gente tem, né? Quando tem um bloqueio, né? A gente acaba fazendo desse jeito, então parece que é um bloqueio. Entendi. Então imagina que esse jogador 1 passou, cortou, quando esse recebeu, esse fez um bloqueio e atacou o fundo. Entendi. Né? Então vamos dizer que nessa atacar o fundo, esse se posiciona aqui, esse faz um apoio e acaba ficando dessa forma. Entendi. Então tudo é bem, assim, dá para entender bem. Esse se deslocou sem a bola, esse deslocou sem a bola, esse ocupou essa posição. E eu gosto de trabalhar com a prancheta porque você mostra exatamente aonde você quer que o jogador fique. Né? Então você quer qual é a posição da quadra, ele tem a linha já como referência, né? Então aonde que vai ficar. E outra coisa que a gente usa é quando a gente quer colocar para defender, por exemplo, tá esse jogador aqui, o defensor, a gente faz desse jeito assim, como se fosse um jogador, né? Ele com os braços abertos, defendendo. Entendi, então, a gente coloca assim como defesa. Até, por exemplo, se esse jogador está aqui, eu falo, eu quero que você conduza ele para um lado. Então, você já desenha ele fazendo isso aqui. Então, já está conduzindo esse jogador para cá para que ele possa vir driblando. Então, a gente faz essa linha assim, ondulada de drible, né? E aí é o que a gente usa bastante aí para mostrar o posicionamento dos jogadores, para fazer as jogadas, que na verdade são movimentos que a gente não vai inventar na hora, são movimentos treinados que a gente usa para dar um flash na cabeça do jogador. Né? Então a gente já usa o nome das jogadas e aí a gente, por exemplo, jogada 5, tá? O jogador posicionado aqui, o armador, o lateral, outro lateral, um outro pivô. Eu quero que nessa jogada 5 passe, esse cara abre e a bola entra aqui nesse jogador para ele poder jogar numa situação de isolamento, né? Então para ele jogar na situação de 1 contra 1 quando a gente tem um jogador forte nessa posição. Entendi. Então acho que são situações que a gente usa bastante. Os bloqueios, né? Pick and roll, que é uma jogada que todo mundo usa e como pode fazer, né? Então a gente vai fazer um pick and roll central,
né? Um jogador 5, Tá. que ele vem fazer esse bloqueio para que ele possa usar... Ah, legal. Né? Aí para cá, ou a gente pede o ângulo que ele vai fazer o roll, o roll, Assim. como ele vai sair. Então, por exemplo, a gente pode falar para ele depois do bloqueio 5, depois do bloqueio ele vir para dentro, ou ele jogar mais aberto. Né? Então a gente mostra para onde a gente quer, fica muito mais claro para o jogador saber aquilo que ele tem que fazer. Entendi. Ah, legal. E essa linguagem é universal? É uma linguagem universal. Entendi. Isso aí acho que os números todo mundo são iguais, né? E pelas sim. posições também, né? Posição de jogador 1, 2, 3, 4, 5. Drible, passe, deslocamento sem bola, bloqueio. Né? Acho que são todos movimentos que são códigos são códigos universais. Ah, legal. Obrigado, Zé. Imagina, Obrigado isso é um pela prazer, aula cara. aí. Imagina, foi um prazer receber vocês. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Se inscreve aí no canal, deixe seu like, tá certo? Obrigado, valeu.